Carlos, está com você, tá? A Tá. bola é sua aí. A Eu tela vou já ficar consigo compartilhar? Sim, Que o meu já vou botão passar. tá no nada aqui, tá não Não, eu consigo tenho de fazer. passar para você aí. Espera só um Legal. pouquinho. Vou te colocar aqui como apresentador e como organizador, que aí você tem mais autonomia também aí com o conteúdo todo. Fica à vontade para compartilhar. Eu vou ficar aqui como seu assistente e vejo aqui se surgirem perguntas no chat, eu também ajudo a responder. Mas eu acho, pessoal, que hoje estamos num grupo menor de pessoas, então acho que é legal a gente falar mesmo, tá? Usar o microfone e tudo e trocar mais. Eu acho que vai ser mais rico. Você concorda, Carlos? Pode ser, sem problema. Vocês estão me ouvindo bem aí? Vocês Eu estão me estou. ouvindo? Ah, estão ouvindo. Então, beleza. A minha tela está compartilhada? Só porque eu não consigo ver se a minha tela está compartilhada, vou colocar ela na tela inteira. Sim, Tá tá sim. bem. Então, Sim, tá beleza. tudo perfeito. Então, ótimo, ótimo, ótimo. Léo, posso começar? Você quer falar alguma coisa antes? Carlos, manda bala. Eu acho que essa nossa conversa inicial já foi bem legal. Vou passar essa bola para você, que você tem um conteúdo bem rico para a gente aí. Legal. Bem, pessoal, primeiramente queria agradecer aí a presença de todos. Léo, putz, parabéns pela sua iniciativa. Eu venho acompanhando seus webinars aí, todo o movimento que você vem fazendo dentro desse grupo, e eu estou achando super positivo, principalmente para esse momento em que está todo mundo com dificuldades. Então, eu já queria começar primeiro agradecendo essa oportunidade e dizer que o trabalho está sendo brilhante aí dentro do que está sendo realizado. Acho que para explicar um pouquinho para o pessoal o que é BI, o que é BI na educação, o que é contexto. Eu vou trazer só um pouquinho do meu histórico, só para chegar no ponto de por que eu resolvi fazer BI, por que eu resolvi trabalhar com BI, por que eu achei que ele era importante dentro do processo. O Carlos fundou a consultoria Nova Educa lá em 2015. Antes disso, ele trabalhou em escolas dos dois lados, eu brinco, tanto na parte de gestão quanto na parte de dar aula também. Então, eu tinha experiência das duas pontas de trabalho. Quando eu abri a consultoria Nova Educa, ela teve muito viés para treinamento de professores, e uma das coisas que a gente sentia que as escolas tinham dificuldade era entender o nível de maturidade da equipe dela e o nível de como é que ela tomaria decisões com dados na mão, segura, do gênero, estou investindo dinheiro no lugar certo, estou preparando minha equipe no formato correto. Mas a gente não nasceu disso. Lá em 2016 eu abri uma agência de marketing, que fechei, não tenho mais, mas na época a gente abriu e eu comecei a trabalhar com BI para as empresas que trabalhavam com estratégia de mídia, de venda, de produto e como é que reagia dentro da mídia social, qual era o perfil das pessoas, que era um negócio muito mais e-commerce do que focado em educação. E aí essa agência fechou, só que a gente continuou com um cliente lá cuidando só de BI exclusivo. A gente trabalhava muito quem que era o perfil do cliente dele. E eu tive um período que eu fiquei afastado da Nova Educa, que eu estava numa multinacional cuidando dos programas de educação dela, e quando eu voltei para a Nova Educa, uma das áreas que eu comecei a voltar a pensar em colocar no mercado, e eu voltei em fevereiro, março de 2019, então do ano passado, eu voltei a trabalhar com esses dados, e a gente começou a montar coisas para escolas. Nesse período agora atual, o que eu percebi? Que eu podia oferecer uma ferramenta gratuita para todas as escolas. Então a pegada era, como é que eu ofereço essa ferramenta gratuita e como é que eu ajudo escolas nesse momento de dificuldade, de estar complicado e, quer dizer, em vez de eu chegar lá e falar, putz, vamos vender e vamos fazer, vamos colaborar. Eu acho que escolas, e vocês vão entender através do meu discurso, que escolas que conhecem a si mesmas tomam decisões melhores do que as escolas que chutam no escuro. E eu vou mostrar alguns pontos aqui importantes para vocês. Quando a gente fala de BI, então BI chama Business Intelligence, é um negócio super utilizado no mercado. Uma das coisas que eu coloco, eu vou sair um pouco de educação, mas só para dar números para vocês. Uma das empresas que eu atendo com isso, ela é uma rede de pizzarias. Então, tecnicamente, no delivery, hoje ela é uma empresa que está funcionando normalmente. Dentro das estratégias que a gente está montando, eles tiveram nesses últimos 3 meses, eu fiz um cálculo, eu calculei o quarter deles, eles subiram em algumas unidades mais de 25% de faturamento.
né, o número de pedidos, na realidade, não faturamento, mas o número de pedidos que eles tiveram. Tudo isso porque eles sabiam qual que era o modelo deles, quando veio o coronavírus e fechou tudo, eles entendiam qual era o impacto, o que, que eles iam conseguir absorver, o quanto eles tinham que gastar de divulgação, como eles tinham que estar posicionado dentro de um iFood. Então, quer dizer, você entende todo o movimento para você tomar a decisão correta. E aí, obviamente, vem resultados depois que compensam todo esse trabalho, né? Para deixar mais simples o que é o BI, o Business Intelligence, eu vou trazer meio uma comparação aqui, tá? Eu vou falar um pouco de futebol, até porque eu sou um cara que eu gosto muito de futebol, mas eu prometo que quem não gosta de futebol não vai ficar perdido com o meu discurso aqui dentro, tá? Mas eu acho que traz um pouquinho a diferença de quem usa BI e quem não usa. Tudo isso daqui, obviamente, é uma analogia, né? Não dá para a gente aprofundar em cima do que as pessoas fizeram, mas com certeza eu tenho informações para os livros que eu li que tem uma apresentação que eu vou fazer aqui que vocês vão perceber que usou muito dado e aí o que acontece com quem usa muito dado, tá? Um outro ponto que é legal de eu falar aqui também, eu gosto às vezes de falar, putz, as escolas têm esse problema, eu não quero generalizar em ponto nenhum. O que eu vou estar apresentando são o que algumas escolas, ou várias escolas que eu conheço, têm esse problema. Isso não significa que você tenha, que seja o mesmo caso. Mas quando a gente entra em BI, eu vou colocar a seleção da Copa de 70, tá? Eu, para ser sincero, nasci em 79, então eu nem vi a seleção jogar, mas a seleção é super famosa, a seleção de 70, por ser a seleção do futebol arte, por ser o tricampeonato do Brasil, por ser quando o Brasil ganhou uma taça que ficou tecnicamente fixa, né? Na época você tinha que ganhar 3 para a taça ser sua, que é a taça Jules Rimet. Semana passada, por coincidência, vários canais da Sport TV passaram jogos da seleção de 70, e como é que eles jogavam, como é que eles atuavam. E a seleção de 70, ela traz um negócio que era muito famoso na época como matéria, que a seleção tinha 5 camisas 10 no time titular, né? Os 5 camisas 10 eram Pelé, Tostão, Gerson, Jairzinho e Rivelino. Só para a gente colocar aqui o contexto, o que é um camisa 10? O camisa 10 é a estrela do time em que ele joga, né? E a seleção tinha 5 camisas 10, porque nos clubes desses caras, eles eram os camisas 10, né? E o Zagallo, que era o técnico, fez todos esses camisas 10 jogarem juntos e a seleção virou realmente uma seleção de futebol arte. Ninguém vai tirar o mérito, a competência do que eles fizeram, mas aqui eu gosto de colocar muito que é como hoje uma escola trabalha. Ela fica procurando camisas 10 no mercado ou professores que possam se tornar camisa 10 e ela aposta que esses caras vão se juntar e vão formar uma seleção top que vai ganhar diversos títulos e vai fazer a camiseta dela crescer absurdamente, tá? Eu percebo isso muito com conversa em cima de contratação, análise de contratação, como é que as escolas fazem, e aí, na análise, quando a escola faz, eu percebo muito o foco pedagógico e vejo menos o foco de conexão com os projetos da escola. Então, todo esse trabalho acaba gerando o quê? Uma seleção que foi brilhante em 70, que tinham 5 camisas 10 top, e o Brasil só ganhou uma Copa depois de 70 em 94. Né? Então passou 24 anos para o Brasil ganhar uma nova Copa. Né? A gente pode colocar N motivos de por que isso aconteceu, mas mostra claramente. Juntou uma galera muito boa, essa galera muito boa fez história, ficou lindo e maravilhoso, mas depois a gente não conseguiu manter o processo. Quando você trabalha com BI, aqui eu queria colocar um outro time de futebol, tá? Que é o time do Barcelona, da Espanha, que tinha um técnico, que é esse cara que está na foto, que é o Pep Guardiola, que depois disso já dirigiu Bayern de Munique, agora ele está no Manchester City. Eu tive o prazer de ler o livro dele, que conta justamente essa história de como é que ele enxergava futebol, de como é que ele entendia o processo. E ele tinha uma cabeça muito focada em dados, ou seja, ele decidia como o time tinha que jogar baseado em dados, como o time tinha que atacar baseado em dados, como cada jogador rendia o máximo possível para ele, analisando cada um e com os dados, ele sabia, esse cara aguenta correr tanto tempo, esse cara ele aguenta fazer essa função que eu preciso que ele faça, esse cara tem uma dificuldade com isso, ele precisa treinar mais aquilo, então ele conseguia ter um time que ele tinha total informação de tudo o que acontecia. E ele era extremamente estudioso na tomada de decisão em cima de dados. Né? No livro dele fica muito claro que ele estuda
incansavelmente informações para tomada de decisão. A diferença do Brasil de 70, pode ser que se a gente colocar como fator histórico, o Brasil de 70 é um timaço que as pessoas vão falar, putz, ele é melhor que o Barcelona. Só que o Barcelona foi campeão com o Guardiola de 2009 a 2012, ele ganhou 14 títulos. Né? Então, o que eu quero mostrar aqui é que se você tem uma análise de potencial da equipe, de como é que ela tem que trabalhar, como é que ela funciona, onde ela chega, automaticamente você começa a ter mais informação e você fica mais num posicionamento de eu consigo resolver problemas, eu consigo entender o que eu tenho que fazer e eu tomo decisões mais sábias. Quer dizer, o Guardiola de 2009 a 2012, ele mudou os jogadores, não é o mesmo time de um ano, 2009 até 2012. Mas ele manteve o time sempre no potencial máximo. As pessoas podem me dizer, mas ele tem o Messi lá, ele tem o Messi, o Barcelona tem o Messi até hoje, mas o Barcelona passou por uma fase vitoriosa que é marcante na história dele com o Guardiola. Quer dizer, tem seus méritos esse lance de entender um pouco a informação. E aí eu vou entrar um pouquinho agora de como é que BI pode ajudar a educação, né? E eu vou trazer aqui, obviamente, num cenário muito maior, que eu vou entrar depois num debate muito mais forte em cima da ferramenta que é gratuita para vocês poderem utilizar, mas mais para vocês entenderem qual que é o processo. E em resumo, obviamente, eu coloco que ele pode ajudar em 3 análises dentro de uma escola, de forma bem geral, assim, tá? Não quero aprofundar. Primeiro com alunos, e aí eu brinco muito que a escola, tem muita escola que hoje trabalha isso, com análise de informação de alunos, e tem muita escola que tem literalmente pavor de querer perguntar para aluno o que ele acha da escola. Eu sou um cara super a favor de que se pergunte. Eu tenho já experiência de trabalhar em grupos educacionais, vendo isso acontecer, como de fora, vendo outras escolas acontecerem, que quem trabalha perguntando para o aluno o que ele pensa e o que ele acha, é mais... o primeiro ponto, você toma decisões entendendo que você está fazendo coisas que os alunos vão ficar satisfeitos. Segundo ponto, aquela velha de que o aluno ele tira sarro, ele vai responder, vai criticar um professor só de raiva, ou vai fazer um comentário só para sacanear, que não vai levar a sério, que não vai ter maturidade ou comprometimento, cai por terra, porque quando isso vira cultura, é até importante o aluno estar colocando os tópicos ali e ele começa a tornar sério o processo por ser cultura. Ele sabe que aquilo vai ser lido, que aquilo vai ser analisado e que a resposta dele, se for uma brincadeira, dentro de um dado estatístico, ela se torna uma porcentagem pequena que não vale nada. Né? Ninguém vai olhar folha a folha, você analisa dados estatísticos. Um segundo tópico, que aí eu falo que é de professores, e o que ajuda muito as escolas a trabalhar os professores, é entender quem são. Toda vez que eu converso com escolas, eu tenho certeza que quem está aqui vai falar coisas muito parecidas, que são, eu tenho professores que são resistentes à tecnologia, eu tenho professores que são ok, eu tenho professores que amam tecnologia, que se dedicam à tecnologia, que toda escola tem esse perfil, só que a escola não mapeia, a escola mapeia isso pelo conhecimento de cabeça e não pelo conhecimento de dados. Porque tem coisas que são impressionantes que já aconteceram com a análise de dados, que é o professor que é fraco, no sentido de ele não gosta de tecnologia, ele é apresentado da forma correta, ele abraça a causa. O professor, ok, às vezes ele não trabalha por medo de alguma coisa, que é apresentado para ele a solução, ele começa a desenvolver rapidamente. E um professor que adora o negócio, ele às vezes não desenvolve mais por conhecer muito básico aquilo que ele adora. Né? Então, uma das coisas que eu coloco não adianta muito você, independente de o que você implemente na sua escola, método, tecnologia, criatividade, inovação, independente do que você queira colocar, não vai ser só um treinamento no começo do ano que resolve o problema. Como é que você treina a sua equipe ao longo do tempo e o principal, de um ano para o outro você pode ter troca. Como é que esse cara novo vai receber esse treinamento também e vai entrar no mesmo ritmo que os outros? Isso envolve planejamento, não envolve, vamos gastar 15, 20 treinamentos, mas envolve o que a gente tem que fazer e o que eu preciso alcançar lá no final. Com informação, principalmente com o relatório que eu vou mostrar hoje, isso fica mais fácil. Vocês vão perceber pela pegada que eu vou apresentar mais para frente. O relatório de professores também ajuda muito o relacionamento com pais, que daqui a pouco eu entro um pouco mais nesse ponto. Por último, a gestão, quando você trata com BI, você começa a ter decisões estratégicas mais inteligentes. Então, na hora que você vai fazer um investimento de compra, eu preciso gastar dinheiro, você começa a olhar para aquela situação e falar, cara, isso daqui eu vou precisar, eu sei que a minha escola, meus professores vão se adaptar mais rápido, eu entendo que meus alunos
vão gostar porque eles já me deram um sinal disso daqui. Eu entendo que meus pais concordam com a situação e eu não preciso perguntar, já tenho através de dados e de informações de que aquele é o melhor investimento que eu devo fazer. E o investimento pode ser cobrir a quadra ou o investimento pode ser comprar um X de tecnologia. É indiferente. Qualquer decisão que você toma fica mais fácil. Então, para a gestão, ela é 100% estratégica. Tá? Vocês vão perceber até pelo relatório que eu mostro que a gestão é a coisa que deveria mais se envolver com relação a BI. E aí eu trouxe um lance de BI com EAD, só para a gente ter se o EAD acontecesse antes, né? Eu gosto de colocar que o BI pode ajudar muito, mas ele não ajuda de uma semana para outra. Ele ajuda com o tempo, porque você precisa analisar a informação, você precisa fazer pergunta, você precisa ter background para você poder ficar dando conteúdo. Mas o que é legal de colocar é que o EAD ele pode ajudar muito no momento de dificuldade que nem de agora de EAD, de tomada de decisão, mas ele também pode ajudar muito numa retomada das aulas, onde você começa a olhar e falar, putz, agora eu preciso tomar decisões assertivas, porque eu tive dificuldades, eu preciso repor conteúdo, eu preciso ter meus professores motivados. Tem escola que já deu férias, então agora eu vou até o final do ano sem férias. Tem escola que não deu férias, eu preciso aferir o que foi aprendido e o que não foi nesse período pedagógico. Então tem uma série de informações. Mas colocando um cenário menor aqui dentro, e colocando como se fosse EAD, escolas que já tivessem um BI muito forte com relação a EAD antes do corona, desculpa, um BI muito forte com conhecimento da empresa antes desse momento de ter que lançar EAD. Num planejamento, ela tem uma vantagem de entender os pontos fortes e fracos da equipe pedagógica. Então, ela sabe rapidamente quem eu tenho que abordar e quem vai sofrer mais com uma adaptação de plataforma online. Segundo, ela tem um conhecimento muito prático da tecnologia que ela tem e se ela precisa fazer algum investimento ou se ela precisa pesquisar alguma coisa que seja específica. Tá? E isso traz para ela uma precisão nos investimentos muito forte. Né? Porque ela começa a entender o seguinte, isso daqui que eu vou comprar agora vai me servir só para agora ou consegue me servir para muito mais tempo? Né? E aí eu entro num segundo critério, que é quando você fala de implementação. Então você planeja. Na implementação é muito mais fácil você preparar uma equipe pedagógica, os alunos e os familiares para entender como é que vai ser esse modelo. Por quê? Porque eu troco muita informação, eu pergunto muita coisa para eles, eu sei como eu tenho que falar com eles, que vai deixar muito claro que eu estou fazendo uma coisa correta, o que eu estou entregando lá na ponta, o que está chegando na mão do aluno e por que ele deve continuar comprometido comigo nas minhas mensalidades e por que ele deve entender que eu estou trabalhando pra caramba, às vezes a mais do que no presencial, para te entregar alguma coisa. E por último, no monitoramento, qualquer coisa que der errado, para quem já trabalha com BI, é muito simples fazer análise, porque as análises já são culturais. Então, o aluno entende que quando ele acaba alguma coisa, ele analisa alguma coisa. E aí é automático você perceber erros, principalmente num momento de mudança muito grande, e já ajustar todo o seu modelo de negócio para corrigir aqueles erros e ter, entre aspas, mais eficiência nos resultados que você vai alcançar. Então, é a mesma coisa que você chegar e falar, vamos começar todo mundo dando 50 minutos de aula. E aí você parte lá para uma plataforma, seja o Zoom, que seja qualquer outra que exista, e você começa a dar 50 minutos de aula sequencial para um aluno. Se você vem fazendo análise, depois de uma semana, você consegue identificar, putz, olha, 50 minutos é muita coisa, vamos quebrar. Vamos fazer 20 minutos de aula, 10 minutos de atividade, 5 minutos de comentário, e você começa a ter um processo que vai se ajustando de forma mais segura. Mas por quê? Porque eu tenho dados, está provado aquilo. Eu não estou inventando porque eu senti, e até porque um gestor não tem tempo de assistir todas as aulas que acontecem dentro de uma escola. Tá? E aí, agora eu convido o Léo para voltar para o bate-papo aqui. Léo, eu coloquei para ele isso, que o Filho Sem Fila era uma solução que, obviamente, não é uma solução de BI, mas é uma solução que traz muito dado importante. E aí, Léo, acho que você explicaria melhor do que eu como é que funcionam as coisas, como é que você está enxergando esse momento e o Filho Sem Fila. Legal, Carlos, obrigado. Eu disse para o Carlos que foi muita gentileza dele me colocar para falar sobre dados aqui, sobre BI, mas realmente a gente consegue, quando a gente está usando o Filho Sem Fila, interpretar algumas informações, tá?
obviamente, a nossa realidade nesse momento é um pouco diferente, né? A gente não está entregando crianças hoje. O que a gente vê é que algumas escolas estão usando o Filho Sem Fila para entregar materiais, né, apostilas ou qualquer outro material para os pais, o que é bem interessante, eu diria. Partiu das escolas, achei legal. Mas no dia a dia, quando a gente está entregando as crianças para os pais, a gente realmente consegue analisar uma série de fatores, tá? E que nos ajuda em várias tomadas de decisão. Eu acho que o dado básico que a gente utiliza é entender a hora que o pai, e aí eu vou falar muito da nossa operação Filho Sem Fila, tá, gente? Mas a hora que o pai ou a mãe se aproximam da escola, considerando que a gente não rastreia por privacidade e por segurança, não rastreia os pais, a gente só sabe que eles estão próximos ali, né, num perímetro no entorno da escola. Então, a análise básica que a gente faz essa distância é suficiente para que essas crianças não esperem demais e os pais não esperem nem um pouco, ou a gente precisa trabalhar melhor nisso? Então, isso começa a nos dar uma inteligência de como organizar melhor ainda essa logística da saída dos alunos. Então, isso é o dado básico que a gente sempre olhou desde o momento zero. Mas, com o tempo, a gente começa a ver novas possibilidades de análise. Eu estou falando aqui de uma coisa muito específica, que é o nosso sistema, mas tentem abrir a mente de vocês para o que vocês podem coletar de dados quando a gente está falando de professores e de alunos, por exemplo, que é isso que o Carlos está nos trazendo aqui com bastante qualidade, né? Mas eu posso, por exemplo, começar a interpretar também, vamos supor, quando eu vejo que esses pais, ou alguns desses pais, demoram muito para chegar até a hora de pegar as crianças, eu posso entender que eles estão se distraindo, por exemplo, com alguma outra atividade. Digamos que resolveram parar na padaria. Então, eu posso começar a entender isso como uma oportunidade de melhoria no sistema e pensar em jeitos de melhorar esse uso. Não uma análise de dados, o que eu vou contar agora, tá? Não uma análise de dados como o Carlos está falando e ensinando com essa inteligência toda, mas, por exemplo, os nossos clientes começaram a nos pedir informações ou uma gestão das autorizações para festas de aniversário, tá? Então, isso não veio por interpretação dos nossos dados nem nada, são dados para tomada de decisão, mas que vieram de conversas assim com as escolas, mas nos permitiram criar aí, que está em desenvolvimento, criar essa possibilidade de pais avisarem para as escolas por meio do Filho Sem Fila quem vai sair com eles ali, né, com os pais e com as crianças para uma festa de aniversário depois. Agora olhando um pouco para o lado de dentro da Filho Sem Fila, não só no produto, no desenvolvimento de produto e de novas funcionalidades, né, melhoria de produto e tudo isso. Do nosso lado aqui, se alguém um dia tiver curiosidade, eu posso mostrar, a gente construiu uma inteligência fortíssima assim, para entender como o nosso sistema está sendo utilizado, então eu consigo saber em tempo real quantas pessoas estão acessando a interface que recebe a informação, né, que a gente chama de inspetor, que fica lá na portaria ou na sala de aula, no pátio, enfim, recebendo a informação das crianças que estão lá. Isso nos permitiu, por exemplo, entender que a maior parte das escolas acessava num determinado tipo de equipamento, então eu pude melhorar a eficiência do meu sistema para aquele equipamento primeiro e depois olhar para os outros equipamentos. Então, quando a gente entendeu que as escolas estavam usando mais tablets Android, por exemplo, deixa eu olhar como eu melhoro a experiência no tablet Android. E aí, de repente, as escolas começaram a usar Smart TVs para colocar lá no pátio. Então, como a gente melhora a experiência em Smart TV? A gente consegue olhar isso em tempo real, tá? Então, é esse tipo de visão que eu acho que o Carlos está nos ensinando aqui, que eu acho que é muito valioso para o nosso, muito valiosa a visão, para cada um dos nossos negócios. Então, encontrar esses dados, quer dizer, o Carlos já até encontrou os dados que precisam ser analisados aí
do ponto de vista da gestão sobre a sua equipe, e olhar para isso e falar, tá, legal, agora eu tenho esses dados aqui, como eu traduzo isso para ações, para um planejamento, para uma estratégia, que era o que a gente estava falando bem no comecinho, é super legal. Carlos, eu acho que eu já falei bastante aqui, espero que eu tenha deixado mais ou menos claro aqui o tipo de informação e de inteligência que a gente pode trazer com a análise de dados, aí contando um pouco do nosso negócio. E aí, só para finalizar, que eu acho super relevante, a gente está vendo que na volta às aulas, a gente vai conseguir trazer uma leitura, não só operacionalmente, mas uma inteligência diferente para evitar as aglomerações na porta da escola. Então, a gente consegue ajustar o sistema para que os pais, as crianças, se exponham menos. E aí, essa tomada de decisão se faz também conversando com as escolas, entendendo o que elas precisam e que temores elas têm, né? Então, a gente está trabalhando nisso já, para que quando as aulas presenciais voltarem, a gente esteja com tudo prontinho para as escolas. É mais uma tomada de decisão baseada em dados que a gente fez agora nessas últimas semanas. Por favor, Perfeito, Léo. Carlos. Não, perfeito. Tipo, eu acho que você complementou muito bem. Eu vou para explicar para o pessoal por que eu quis convidar o Léo para falar. Primeiro, porque o sistema dele ele traz dados e ajuda muito essa condução, né, do trânsito perto do local. Agora, esse lance de dar distanciamento, de não ter que descer, de não ter que ter contato, que provavelmente vai ser uma necessidade grande da volta às aulas. Então, essa inteligência ela é muito importante para que você tome decisões mais sábias. Até não preciso reformar a entrada do meu prédio, preciso posicionar um cara em um lugar, preciso posicionar o cara em outro, né? Então, acho que dá muito mais informação. E aí, entrando agora na ferramenta que eu apresentei, que era um mapeamento gratuito da equipe de professores, né, para complementar. Então, até agora a gente explicou o que era BI, trouxemos algumas realidades para vocês entenderem como é que dá para trabalhar com BI, a importância dele num processo de negócio, no estratégico. E agora eu vou falar exclusivamente do mapeamento gratuito, que é o que a gente está oferecendo para qualquer escola que esteja interessada, tá? Então eu vou aprofundar em cima dele esse processo. Como é que ele funciona esse mapeamento? Então, digamos, a sua escola vira e fala, putz, eu quero participar, eu quero fazer esse negócio aqui, e quero ver como é que eu coloco. Primeira coisa, vou deixar mais uma vez claro, é gratuito, não tem nada de, putz, mas aí eu vou pegar esse negócio, e depois o cara vai me dar um boleto depois, não tem nada. Você vai passar para a sua equipe, vai receber o relatório, e o que eu te mostrar aqui não paga nada, te garanto, tá? Bem importante, até eu vou te interromper, Carlos, que isso a gente conversou bastante, Carlos e eu, assim, e ele modelou isso que ele está apresentando para vocês por isso. É, eu tenho deixado claro para todo mundo com quem eu interajo, escolas ou parceiros ou os outros players aí da educação com quem eu interajo, que a gente não quer vender absolutamente nada, o grupo não é para isso, os esforços não são para isso, a ideia é trocar experiências, conteúdos, ferramentas e um poder ajudar o outro. Isso o Carlos concorda e concordou tão fortemente que criou esse modelo aí para poder ajudar as escolas da mesma visão que a gente tem tido aqui na Filho Sem Fila desde o começo desse isolamento. Desculpa, Carlos, e manda bala, só para reforçar o que estava dizendo. Não esquenta a cabeça. Bem, só para reforçar, então concordo com o Léo em todos esses aspectos. A ideia é oferecer, então não se preocupe. O que eu falar daqui para frente é para vocês ficarem super tranquilos. A primeira coisa que tem que se criar é a escola, a primeira fase do processo é a escola tem que definir algumas metas estratégicas dela, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai entrar, eu vou mandar para ela um formulário online, onde quem vai preencher vai ser o líder desse projeto. Se vai ser o mantenedor, se vai ser um diretor, se vai ser um coordenador, pode ser qualquer pessoa. Mas o que eu não aconselho é que seja um professor, a não ser que, obviamente, o professor tenha uma função de liderança também, tá? Por que isso? Porque ele é um processo para você me dizer o que é a sua visão. É com essa visão que eu vou comparar com as respostas dos professores e nós vamos fazer o que a gente fala muito na internet, dar um match, no sentido de como é que eu encaixo se as visões estão iguais ou as visões estão diferentes. Por que eu faço uma análise de BI neste formato? As pessoas têm uma análise de BI que é só responder um questionário. Realmente é só responder um questionário. Quando você vai fazer uma pesquisa, por exemplo, para
para governo qualquer tipo de governo do Brasil, a pessoa responde um questionário e ela coloca ali a opção de voto dela. Aquilo não tem comparativo. Nesse caso de análise, é necessário ter comparativo para a escola poder olhar e falar, bem, eu sou esse perfil e o meu professor é aquele. De repente, a escola 200 metros de você é um outro perfil e ela precisa de um professor com outro perfil, tá? Então, é muito mais essa pegada. E o que a escola responde? Ela vai responder um pouco de visão estratégica dela, ou seja, o que ela considera prioridade. Então, o meu conselho é sempre que a escola ranqueie prioridades. Eu acho que uma empresa que fala tudo é prioridade, então ela não está falando que nada é prioridade, a grande verdade é essa. Então, que ela coloca quais são os principais pontos de prioridade. Nessas perguntas rolam muitas coisas como se vestibular é uma prioridade para você, se criatividade é uma prioridade para você, se tecnologia é uma prioridade para você. Quer dizer, eu vou te fazer questões para você me dizer quais são as suas prioridades e você vai me ranquear o que é mais e o que é menos. Depois eu vou fazer uma análise de projetos existentes, ou seja, o que existe, se existe coisa de interdisciplinar, se existe Maker Lab na sua escola, quer dizer, eu vou tentar identificar um pouco o seu perfil, e aí por último eu vou identificar o que você tem de tecnologia, tá? Mais um ponto, depois eu vou identificar a satisfação com a sua equipe. Tem muita escola que quando entra com a satisfação com a equipe, ela fala, mas eu tenho que falar, você tem que dar uma satisfação não individual, mas uma satisfação de como é que você vê a sua equipe hoje. Então tem muita escola que coloca lá assim para mim, Carlos, eu estou satisfeito com os meus professores com relação ao relacionamento com os alunos. Eu acho que eles são super bem relacionados com os alunos. Estou super satisfeito com o domínio deles sobre o conteúdo. Ok. Não estou muito satisfeito com relação à criatividade e inovação. Não estou muito satisfeito com relação à tecnologia. Não estou nada satisfeito. Nem estou satisfeito com relação à interdisciplinaridade. Né? Então, quer dizer, você vai colocar um pouquinho esse nível de satisfação, tá? Eu não vou entrar, obviamente, na parte pedagógica, porque aí não é o nosso forte na hora de tomar a decisão. Acho que isso aí é bem quem decide é a própria escola, como é que é o modelo pedagógico dela. Então, com essas visões de metas que a escola me apresenta, ela preenche, o que vai acontecer? Eu vou gerar um outro link para ela, que ela vai enviar para os professores dela. Esse link pode ser enviado por WhatsApp, pode ser enviado por e-mail, pode ser enviado de qualquer jeito, a forma que vocês quiserem para esses professores. Esses professores eles têm 10 dias para entrar e preencher o formulário deles. Então, eles vão entrar, vão dar a avaliação deles, vão colocar. E o que a gente pergunta nesse formulário? Justamente quem é ele. Eu não pergunto quem é a escola, mas eu faço perguntas do gênero: quais são, você trabalhando nessa escola, como é que você enxerga a visão estratégica dessa escola? E aí eu vou fazer perguntas para ele, se ele acha que a escola considera prioridade vestibular, se ela considera prioridade criatividade, se ela considera prioridade tecnologia, e vou também avaliar os pontos dele. O que isso faz? Eu cruzo dados, e aí entrando já no report, que é a terceira fase, eu cruzo dados para identificar se está com problema nisso ou você não está com problema nisso, dentro das prioridades que você colocou. Eu acho que um ponto legal que dá para colocar aqui é que você tem um relatório que você recebe depois, então você vai ter uma visão macro da sua escola e você vai conseguir enxergar como é que ela trabalha. E a gente também, disso, a gente oferece uma explicação básica online. O que é? Se tiver alguma dúvida, eu tiro a dúvida conforme o dado que apareceu para você. Eu, obviamente, não aprofundo em planejamento, mas eu tiro todas as dúvidas para você falar, beleza, consigo tomar decisões. Então, a gente depois pode até, de maneira online, mas a gente tira dúvidas das escolas também. Só para um negócio que eu não coloquei, só para deixar bem forte. O formulário ele fica aberto durante 10 dias para os professores, então é muito importante que a escola engaje para que todos os professores respondam em 10 dias. Algumas escolas já me perguntaram, Carlos, mas eu não tenho um número grande de professores que vale a pena. Se você tiver 2, 3 professores, aí realmente é mais fácil você conversar com eles. Acho que não há necessidade nenhuma de fazer um BI, porque é muito pouco professor. Mas se você tiver, fala para mim, Carlos, já tem ali uns 7, 10, você já pode começar a fazer processo tranquilamente, porque vai levar informações que às vezes o cara não vai querer falar com você e que numa reunião fica muito ruim você falar com 10 pessoas para tirar os dados deles. Então é isso que eu coloco. Se você tiver muito pouquinho, 2, 3 professores, a minha escola é pequena, tem 2 salas, tem 3, 4 caras, aí você vai falar, putz, conversa com esses 4 caras, eu até posso te passar o formulário, faça a pergunta em cima do formulário, mas conversa que às vezes é mais simples, porque vai ser o face-to-face. Agora, se você já tem uma quantidade onde numa reunião eu não consigo conversar com todos de uma maneira onde eles vão se sentir confortáveis de falar, de se abrir,
de dar opinião. Aí eu falo, faça no BI, que aí é um formulário online, o cara está fazendo da casa dele, ele às vezes vai colocar o que ele pensa, ele tem campo para preencher coisas que facilitam o processo. Antes de eu entrar no formulário para interpretar ele para vocês, eu queria entrar só no seguinte. Isso é bem legal quando você fala de análise do relatório, como é que ele funciona. Primeiro tópico, interpretação. Tudo que é dado é interpretação. Você pode analisar de um lado, eu posso interpretar de outro. O que vale sempre é o conjunto do bom senso para interpretar dados em cima, principalmente quando você tem metas. Tipo, se eu tenho objetivos, a interpretação ela é mais simples. Se você não tem objetivos, aí as interpretações são mais soltas. Então, o que eu sempre converso com as escolas é criem metas para facilitar a interpretação. Segundo, respeitem o que as pessoas responderam. Eu falo isso principalmente quando as escolas falam com alunos. Né? Professor também, mas aluno mais forte. Respeita. Um dado que está apontando é um fato. Não adianta a gente pegar, mas isso pode ser um negócio pequenininho, mas está causando um número alto dentro do seu relatório. O que dá para fazer, podemos pensar, mas tem que ser levado em consideração essas coisas. E por último, que eu gosto de colocar muito, análise de dados, BI, informação, relatório é lindo e maravilhoso, mas eles são apenas informações. Para isso se transformar em algo, é necessário ações. Então, se você gasta uma super energia para fazer uma análise de dados, você tem que colocar as respostas daquilo em ações para a melhoria da sua empresa, né? Em todos os aspectos. No caso de cá, para a melhoria da sua equipe de professores. Beleza? Então, eu vou só trocar aqui minha tela para poder levar o template aqui para vocês, para a gente poder ver. Espera aí que só está carregando aqui. Bem, vamos lá. Esse é um relatório modelo que eu fiz. Então, quer dizer, se você passar por todos os processos que existem, então você vai preencher sua análise de referência sua, dizendo assim, essas são minhas prioridades, é a minha visão. Você vai mandar para os seus professores o formulário deles, e aí automaticamente esses caras vão ter 10 dias para responder. E aí vem um terceiro ponto que é, cara, eu vou ver agora o resultado que vai sair, tá? Então, se você passou por tudo isso, vai chegar esse relatório na sua mão, ou por e-mail ou por WhatsApp, conforme você quer que chegue para você. Tá? O que eu fiz aqui? Aqui não é um relatório de uma única escola. Eu peguei dados até para misturar e para eu poder trazer problemas diferentes e análises diferentes no mesmo relatório. Tá? Então, eu não quero que vocês enxerguem isso daqui como o modelo é exatamente esse, como gráficos, mas como análise de informação, eu vou dar umas misturadas para vocês verem mais cenários do que um único cenário. Tá? Então, eu vou trazer um pouquinho aqui. Então, a primeira parte do relatório é o perfil da equipe. Então, quem é a equipe que está junto, que está dentro daquela escola. Então, a primeira coisa que a gente quebra é dentro dessa equipe. Então, tinham 24 professores, e aí eu quebrei em que áreas que eles atuavam, entre exatas, humanas e biológicas, e depois eu quebrei nos níveis que eles estavam atuando dentro da escola. Tá? Então, fiz toda essa análise aqui para a gente entender quem são os caras que responderam à questão. Vocês vão perceber que não tem nome, não tem nada, é uma análise fria. Segundo passo que eu fiz aqui, eu comecei a trabalhar, a gente vai começar a trabalhar aqui a análise da prioridade estratégica da escola, comparando com a prioridade estratégica que os professores consideram que a escola tem. Então, o que você tem que fazer aqui? Você vai fazer um alinhamento de expectativas, tá? Então, só para a gente entender um pouquinho os gráficos que estão aparecendo aqui, você começa a olhar para dentro de um grupo de professores, dentro do primeiro item, que é o de vestibular, e aí eu vou colocar entre prioridade e prioridade alta, nós estamos falando de 56%, ou seja, metade dos professores consideram o vestibular nessa escola uma prioridade ou uma prioridade alta. E a visão dessa escola no vestibular é que, a visão dessa escola é que o vestibular não é uma prioridade, né? Que ela está indo com outra cabeça, mas os professores consideram essa escola, tem alta prioridade para vestibular. Quer dizer, isso está evidente, para metade dos professores, será que está evidente que a escola não tem essa visão? Tá? Eu não vou ficar entrando item a item, mas é só para vocês terem um tópico aqui. A gente entra aqui, por exemplo, com a parte de inovação, né? Então, a inovação é o gráfico de baixo, onde você olha e percebe que você tem mais da metade dos professores considerando inovação como prioridade, mas não como a prioridade mais alta da escola.
né? E aí você fala, putz, será que esses caras entenderam que a escola hoje está adotando inovação e criatividade como uma prioridade alta para ela? Criar coisas novas, né? Então, você começa a ter uma relação de como é que eu interpreto e como é que eu entendo esses caras todos. Aqui você começa a olhar, aqui eu vou trazer, vou soltar um pouquinho, mas para não ficar gráfico a gráfico, mas obviamente se você fizer, eu vou te explicar dentro do seu perfil. Mas é para não ficar, tipo, esse gráfico fala disso, esse gráfico tem coisas que é só ler que você já tem um dado que já foca. Mas para trazer um dica agora, né? Quando você olha para o lado de tecnologia, onde a escola considera prioridade, você fala, tô legal, esse está super alinhado, porque os professores eles estão alinhados com a prioridade, 52%, e a prioridade alta com 40%. Então, 92% dos seus professores querem usar tecnologia. Isso tem um lado super positivo, significa que você vendeu bem. Ou você fez alguma aquisição de tecnologia que eles entenderam que eles tinham que usar, ou você tem alguma tecnologia lá dentro que eles usam bastante e são super engajados em fazer. A minha pergunta é, se você está trabalhando em inovação e criatividade, ele não está associando a tecnologia, ele está trabalhando em formatos diferentes. E aí é uma pergunta que você tem que fazer para a escola. Isso faz sentido juntar tecnologia com inovação e criatividade? Ou na sua escola não? Inovação e criatividade você considera uma coisa, tecnologia é outra. Eu não estou dizendo certo e errado, eu estou lançando perguntas que é para você entender como é que você tem que trabalhar o seu professor, tá? E aí eu vou entrando, bem, acho que aqui bate um pouquinho no que eu queria comparar para vocês com relação a como a escola enxerga estrategicamente ela e como que os professores estão enxergando ela. Aqui eu pergunto para os professores o seguinte, como é que eles se consideram, em que nível de usuário, né, vamos chamar assim, mas em que nível que eles estão com relação a algumas perguntas, né? Então, essas perguntas elas vão variar se eu não me engano, é ruim, regular, bom e muito bom. E aí eu vou ter o comparativo da que a escola está olhando, tá? Então, quando você pega o primeiro gráfico, eu pergunto para o cara sobre o seu conteúdo. Você é seguro? Você domina seu conteúdo? Você acha que você precisa ter uma melhoria? E a maioria colocou, sou muito bom ou sou bom. Então, quer dizer, 100% está se considerando um nível top. Isso é um negócio que a escola está satisfeita, né? Então, não é um negócio que a gente precisa abordar. Beleza, os professores estão seguros, tem uma grande faixa que está se considerando muito segura, não é algo que precisa trabalhar. Você está com um grupo, entre aspas, nessa parte muito forte. Aí você coloca uso de projetos criativos e inovadores. A escola está extremamente satisfeita. Mas eu tenho um grupo ali que se considera 32% dos professores consideram muito bom com relação à criatividade e inovação. 48% dos professores se consideram bons com relação à criatividade e inovação. Pô, num gráfico anterior, fica evidente que isso era um problema. A escola se posiciona como insatisfeita. Você começa a ter um cruzamento que, assim, os professores se sentem criativos, mas eles não são criativos que a escola quer, né? Isso é uma opinião deles, a opinião do professor tem que ser respeitada, se ele se sente criativo, ok, é respeitável, mas não é o criativo que a escola quer, né? Ele não está demonstrando dificuldade nesse processo, tá? Eu estou mudando aqui, vou entrar num outro tópico aqui, e aí eu começo a bater um pouquinho mais sobre, me conta um pouquinho como é que você enxerga, por exemplo, projetos educacionais, né? E aí eu entro aqui como uma comparativo com projetos interdisciplinares. Então, você tem já insatisfeitos, a escola está insatisfeita com esse ponto também, e você começa a fazer uma análise, entra já com 44 mais 36% dos professores, ou seja, 80% dos professores se consideram entre muito bom e bom, né? Mas já começa a aparecer um grupo de professores que se considera ruim, eu não desenvolvo isso. Será que eles entendem o que é projeto educacional, que nem a escola está entendendo o que é projeto educacional? Tá? Então você começa a trazer todos esses pontos para alinhar dentro, dentro da visão geral da escola. No segundo, a parte do relatório, você vai avaliar projetos educacionais. Então, como é que o cara enxerga projeto educacional? Então, eu vou aprofundar dentro daquele item. E aí você traz, junto com isso, o que a escola tem de tecnologia, que isso ela já me apontou. Então, vocês vão perceber aqui que tem uma primeira coluna que já realizou projetos, que é uma explicação. Tem uma segunda coluna que está lá, visão da escola. Então, ela tem iPad, ela não tem interesse em Chromebook, ela tem notebook, ela tem um espaço maker, ela tem Wi-Fi para o professor, ela tem Wi-Fi, ela tem interesse em ter um Wi-Fi para o aluno, mas ela ainda não tem. Ela tem um laboratório de informática, ela não tem interesse em plataforma de EAD, obviamente isso não foi feito nesse momento.
ela tem um TE em planejamento, ou seja, o TE dela está sendo construído, a área de tecnologia educacional, ela tem uma TI implementada, tá? E aí você começa a validar o que é, quais são os tipos de projeto que o professor fez. Aí é uma pergunta bem simples, você já fez isso sim ou não? Tá? Então você fala, projeto interdisciplinar, e aí você faz uma análise. Quantos fizeram, quantos não fizeram. Projetos com vídeo, quantos fizeram, quantos não fizeram. Projetos com fotografia, quantos fizeram, quantos não fizeram. Projeto com música, quantos fizeram, quantos não fizeram. E aí eu vou só pular para a próxima, mas quando você começa a entrar em algumas coisas diferentes, como podcast, programação, robótica ou outros, os números somem. Né? Então, nessa escola, exclusivamente, esses 4 itens já tinham sido muito bem difundidos em treinamento, e isso é uma verdade. Então, esses 4 itens apareciam muito mais do que qualquer outro item que era perguntado para os professores. Isso significa que se a sua escola não aparecer assim, então está tudo errado? Não, isso é um dado para você identificar e falar, pô, então vamos montar essa escola, por exemplo, ela tinha um dado que ela não tinha tantos projetos que nem esse, ela construiu treinamentos para ajustar e os professores começarem a fazer mais projetos. E aí você faz de novo uma análise e aí você faz um comparativo. Minha escola evoluiu ou não, tá? Então, eu só queria trazer esses 2 modelos para vocês entenderem o que uma escola, nesse caso, desses dados aqui, era uma escola que evoluiu, né, que já tinha feito um processo, mas ela evoluiu nos 4 primeiros itens, não nos outros 4. O que seria agora a recomendação? Você quer esses 4 itens? Quero. Também a escola precisa querer. Então, vamos desenvolver isso com os professores a partir de agora, tá? E aí a gente entra um pouquinho o que você já utilizou dentro dos projetos, ou seja, naquilo que você trabalha, o que você já utilizou dentro dos projetos. Então, você faz a mesma questão. Você já usou aplicativo? Você já utilizou EAD? Já utilizou laboratório de informática? Já utilizou espaço maker? E aí você já utilizou mídia social, plataforma online, website? E o professor só vai dizer, já usei isso em alguma aula, nunca usei, tá? No caso dessa escola, o que ela tinha? Ela tinha acabado de implementar um espaço maker e automaticamente ela ficava nítido que as pessoas não estavam usando o espaço maker, as pessoas usavam ainda mais o laboratório de informática do que o espaço maker, então estava tendo uma negociação de como é que eu vou transformar para os professores perderem esse medo de entrar lá e utilizar, o que eu tenho que fazer para colocar. Lembrando que não é um relatório de uma única escola, estou trazendo dados diferentes para comparativos de coisas diferentes, tá? Então não fiquem comparando, mas a escola falou aquilo lá no primeiro item do perfil. Não é isso, eu estou quebrando isso daqui realmente em modelos diferentes de processo. Mas essa é uma escola que, se você olha, tecnicamente ela navega bem em ferramentas de projeto. Só que o espaço maker era a dificuldade dela no momento. E aí aqui no gráfico fica evidente. E fica mais fácil para você trabalhar, porque está em dados, sabe? Putz, isso daqui que eu preciso desenvolver com esses caras para melhorar, tá? E aí eu entro no próximo tópico, que é domínio sobre os equipamentos. Então eu pergunto para a escola, dentro, se uma escola, os professores dominam o equipamento, o iPad, o Chromebook, um notebook e um celular, tá? E quando eu coloco o celular, normalmente as escolas falam, mas por que você colocou o celular? Pô, o celular eu não uso o celular, ele não usa o celular dele na aula. Tecnicamente ele deve até usar, mas independente disso, eu só quero que vocês comparem como ele se sente usando o celular e como que ele se sente usando os seus equipamentos da escola. Né? Então, quando você pega o nível de celular, normalmente os professores se colocam como expert ou como básico, mas eles não colocam como no domínio. Né? Mesmo que ele use o celular, e se você fizer uma pesquisa com ele, você vai identificar que ele usa o celular para as coisas mais básicas de todas. Mas ele vai se considerar um expert. Enquanto, às vezes, num iPad ou num Chromebook, que é um investimento alto da escola, o professor ele tem uma série de dificuldades e os números aumentam. Quando você fala não domino, né? Ou me considero básico, e aí você começa a entender, por exemplo, nessa escola aqui de iPad, você tinha 64% dos professores era não domino ou sou básico. E aqui você tinha 72% entre não domino e sou básico. Né? Quando você entra em notebook, você já perde o não domino, todo mundo domina alguma coisa. Né? Então, é mais para você entender. O que isso facilita muito para uma escola? Primeiro, se você acabou de comprar um equipamento, você consegue identificar, putz, isso daqui eu preciso dar treinamento para os caras. Os caras vão ter medo de usar. Não, isso daqui os caras já sabem usar, eu deixo tocar o barco. E antes de comprar, você também pode fazer essa análise. Putz, já tem um grupo de professores aqui que, são super confortáveis com esse tipo de equipamento. Se eles têm porque eles têm em casa, se eles usam em outra escola, tem vários fatores. Mas eu já consigo fazer uma aquisição mais segura. E aí eu entro, por último, numa linguagem de perguntas, que tipos de treinamentos que esses professores querem ter, né?
Então, ele entra perguntando, primeiro, você gostaria de ter treinamentos ou mais conteúdos sobre projetos na educação? Aplicativos educacionais, equipamentos como iPad, Chromebook, etc. E aqui você começa a identificar, nessa escola aqui deu todo mundo muito sim, mas era um movimento da escola de treinamento, então eles já estavam abertos. Mas aqui, por exemplo, eu vou mudar de colocação, deixa eu ver se tem mais um. É o próximo item. Mas aqui, por exemplo, você começa a ter uma análise de, putz, pô, a galera falou para mim que adora trabalhar com vídeo e foto, tá? E aí 76% dos professores estão dizendo para mim que querem um treinamento de vídeo e foto. O que está acontecendo? Né? Os caras falaram para mim que estão super confortáveis com o uso dos equipamentos. Digamos que o gráfico de cima deu. Eu domino o iPad, eu domino o Chromebook. Pô, 80% dos caras querem treinamento sobre isso. Que nível que eles querem de treinamento? Né? Eles precisam de um nível básico, que é aprender a ligar e usar as ferramentas básicas, ou não, ele precisa de um nível avançado, porque ele já está bom naquilo e ele só está esperançoso de ter mais conteúdo. Tá? Então, é mais perguntas que devem ser analisadas. Por último, conteúdos de interesse. Isso daqui é um negócio que funciona muito para o ensino médio, mas eu acho que de forma geral vai abraçar todo mundo, até como fator de curiosidade no sentido de entender. Como hoje no ensino médio, na BNCC, se pede muita aula eletiva de conteúdos novos, o que a gente começa a entender? Que eu preciso trazer para esse cara se ele tem interesse em colocar conteúdos na aula dele, independente de ser história, geografia, português, matemática, física, ou ser de Fundamental 1, Fundamental 2, estou colocando que é muito mais para médio, mas a gente entender do tipo, esse cara, ele tem interesse de saber mais disso, ou ele já olha e fala, não, isso não me interessa em absolutamente nada, tá? Então, por exemplo, quando você fala empreendedorismo na escola, isso é um assunto que interessa para o professor aprender, ou ele já considera, não, isso eu não quero nem saber, né? Criatividade na educação, gestão financeira para alunos, tá? E aí eu entro, liderança, comunicação e negociação, inovação em sala de aula e gestão de projetos. São temáticas que ajudam, muitos são conteúdos que cabem nessas eletivas do ensino médio, muitos são conteúdos que podem ser direcionados para realmente melhorar a vida do professor, independente do nível dele. Tá? Mas eu acho que olhando nesses grandes tópicos, é que aqui é uma escola também que está dando como todo mundo muito interessado. Né? Mas aqui eu já consigo até medir um pouquinho quem já domina um pouco do conteúdo. Né? Então você já consegue ter uma visão quem domina um pouco do conteúdo e como é que ele trabalha. Mas a sua escola poderia dar isso aqui invertido, todo mundo colocando como não. E aí, se todo mundo coloca como não, digamos que a sua estratégia seja implementar empreendedorismo dentro de um curso seu aí dentro. Você tem que tomar uma decisão. Pô, tem algum professor que está mais aberto a colocar isso e vamos começar projetos com esse cara? Vamos contratar uma empresa de fora para dar aula disso daqui? Vamos contratar um professor de fora para aplicar esse conteúdo? Onde eu busco mais informação sobre isso? Tá? E aí você vai começar a ter uma visão um pouco mais estratégica do que devo fazer ou não. E aqui, por final, que é o último gráfico nosso, eu entro com o cronograma de treinamento, que é um cronograma que pergunta para o professor de quanto em quanto tempo ele acharia que deveria ter treinamentos. Né? Então, assim, o que ele acha que a escola deve se posicionar com treinamentos. E aí, se ele tinha as opções trimestralmente, mensalmente, quinzenalmente, 2 vezes por ano ou pelo EAD. Tá? E aí, a maioria dos professores se posicionaram como, putz, eu acredito que seja mensalmente, seja o melhor modelo de treinamento da escola. Tá? Então, isso também quebra uma barreira de você amanhã, você começa a criar soluções para esses caras, tá em cima do que eles responderam e não em cima do que você resolveu fazer de treinamento dentro da sua escola. Acho que de grande parte é isso daqui. Eu vou só parar de compartilhar minha tela agora e fico à disposição para vocês no que vocês quiserem fazer de pergunta. Pô, legal, Carlos. Muito obrigado, viu? Eu queria te pedir para explicar aí como participar da ação. Acho que todo mundo tem dúvida, mas tinha uma pergunta no chat sobre isso, tá? Como participar disso? Acho que pode ser a primeira pergunta. E aí, pessoal, abram seus microfones e câmeras se quiserem também para a gente bater papo, tá bom? E obrigado, Carlos, foi excepcional. Que isso, eu que agradeço. Para participar, eu vou até fazer melhor. Se alguém quiser, estou interessado, eu quero fazer, eu estou colocando agora aqui no grupo o meu e-mail. Tá? Porque o que vai acontecer? Quando você topar
carlos@consultoria9educa. Quando você quiser, eu recebendo esse e-mail falando eu quero, eu vou mandar para você já os links de acesso que você deve preencher e te explicar, vai vir um texto, já está pronto. É um texto pronto que você já vai ver como que é o passo a passo. Automaticamente, assim que você preencher esse link, você vai receber um outro link que é para você enviar para o professor. A partir do momento que você enviou para o professor, é só aguardar os 10 dias, o relatório chega pronto para você. Boa. Pessoal, quem mais teve dúvidas aí? Agora eu estou conseguindo ver também o pessoal que entrou. Conrado, legal tê-lo por aqui também. Michel, Luciano. Estou citando aqui as pessoas que não tinham entrado ainda em nenhum webinar e estão aqui. Eu estou achando super legal. Muito bom. Bom, se ninguém tiver dúvida, vou pedir para o Carlos fazer as considerações finais aqui. O e-mail dele já está aí no chat. Todo mundo olha também. Acho que o Carlos pode mandar lá no grupo de novo, no WhatsApp, para quem estiver lá. Dani, tem Legal. alguma pergunta? Eu vi que você abriu o seu microfone. Eu tenho, Léo. Boa tarde. Boa Boa tarde, tarde. Carlos. Boa tarde. Eu queria perguntar, na verdade, porque eu tenho uma quantidade menor de professores, né? Eu tenho 3 professores e tenho algumas estagiárias. Você acha considerável perguntar para todo o corpo docente, assim, tanto as professoras quanto as estagiárias que estão ali também com os professores, que participam do dia a dia? A sua pergunta foi excelente, até porque eu deveria ter falado isso. Qualquer pessoa que se relaciona, que de alguma forma vai estar dentro da sala de aula, vale a pergunta. Se um diretor faz esse comentário comigo, ele às vezes me pergunta, eu devo fazer isso com os meus coordenadores? Eu diria para ele, deve. Se um coordenador faz essa pergunta para mim, ele fala, eu deveria fazer isso com as minhas auxiliares e com as minhas estagiárias faça com todos. Isso não é um problema. Legal, perfeito. Ô, Carlos, desculpa, e seria interessante também fazer, lógico, de uma forma diferente, mas para os pais também utilizar dessa ferramenta, desse pensamento? Essas perguntas que eu apresentei agora, é muito difícil você fazer pro pai, porque ele vai ter Não, muita não coisa que as ele não vai entender. perguntas, mas de uma forma assim que a gente consiga entender qual o objetivo do pai com a escola, talvez no começo do ano, para poder alinhar para o restante do ano letivo. Vale. O meu conselho é o seguinte, é uma das coisas que a gente trouxe, acho que o Léo colocou muito claro, acho que é o momento de ajudar. O meu conselho é assim, experimenta isso, que está aqui Tá, gratuito, legal. faz, vê a resposta, entende como é que vocês enxergaram, putz, é super positivo, ajuda bastante, e aí, obviamente, a gente quer desenvolver mais coisas, aí eu acho que é um passo seguinte, mas você vai estar mais seguro. Eu acho que agora o melhor momento é se aproveita da ferramenta gratuita. Legal, perfeito. Acho que é isso, obrigada. Léo, quer que eu faça Carlos, uma eu tenho uma pergunta também. Manda. Boa tarde para todos, Carlos e Léo e todo mundo. Aí, o passo seguinte, uma vez que, como você mesmo falou, a escola vai ter informação, mas a informação não basta, então é preciso uma ação em seguida. Você direciona, você sugere, você acompanha a ação necessária depois do report, né? Depois desse resultado? Vamos lá. O que isso está incluso já para vocês? É um call online, então depois de feito a relação, eu vou dar as sugestões, isso vem junto, né? Eu vou fazer uma coisa bem básica para vocês, mas eu vou apresentar algumas coisas que são soluções que vocês podem fazer, porque eu vou interpretar um pouco o dado para vocês, tá? Então, assim, o papel da Nova Educa é direcionar o pós, é justamente o que você faz depois, e às vezes pode chegar num ponto, tipo, precisa fazer uma nova pesquisa, identificando agora esse ponto que ficou muito evidente aqui, ou não, tem que gerar um treinamento X, que está muito evidente ali. Mas é esse papel. O que já está incluso aqui, e é uma das coisas que eu brinco muito, façam, experimentem, é que você já vai ter até o relatório, até um feedback pessoal, está incluso. Então, na pior das hipóteses, você vai pegar tudo aquilo que você ouviu e falar, tudo bem, vou tentar me resolver aqui, mas você já vai ter alguns direcionamentos. Entendi. Obrigada. De nada, que isso. Alguém tinha falado, eu ouvi uma voz. Aqui é o Conrado, boa tarde. Eu queria entender se você tem alguma
se você tem algum trabalho que também está focado na parte do aluno, se da parte de estatística, de notas. Vamos lá, por partes aqui. Hoje eu faço o trabalho com alunos, eu faço o trabalho com a gestão, eu faço o trabalho com professores. Eu falo que quando eu apresentei, teve um slide que eu apresentei que colocava esses 3 tópicos, né? Eu bati muito forte em cima dos professores, mas porque era a ferramenta gratuita, mas faço. Eu faço a análise de alunos tanto no aspecto de satisfação e entendimento da escola, né? Como é que ele enxerga a escola, para busca de melhoria. Hoje, exclusivamente, eu não desenvolvi nenhum projeto com relação a notas e tudo mais, mas BI é uma questão de entender o que é a meta que você busca e desenvolver relatório em cima da meta. Então, é muito simples. É mais ou menos o que eu brinquei com vocês, que eu tenho o grupo um grupo, né, na verdade, uma franquia de pizzarias, onde eu precisava identificar as metas deles. No primeiro relatório, a meta dos caras era entender se o iFood era um impacto muito grande ou pequeno dentro do processo deles e dentro dos pedidos deles. Então, a gente buscou várias análises para chegar lá e falar, tá aqui. Chegamos à conclusão de que o iFood representa X de venda, impacta tanto no seu processo, cria uma dependência de business desse tamanho. Então, assim, eu estou trazendo só esse exemplo aqui para você entender do tipo, como é que eu posso transformar um dado que hoje não está sendo analisado, não tem pronto, vamos chamar assim, não tem um template pronto, mas é possível fazer. Não sei se respondeu, Conrado. Respondeu? Obrigado. Não, beleza. Léo, quer que eu faça considerações finais? Eu tinha tido a impressão que mais alguém tinha aberto o microfone, além da Rosa e do Conrado. Mas se não, sim, por favor, se ninguém mais tiver nenhuma colocação, por favor, deixa eu ver aqui no chat se a gente tem alguma coisa. Já enviou e-mail, legal. A Célia está dizendo que o e-mail retornou inválido. Já sei. Tá .com,br. É esse mesmo. .br, tá? .br no final. Eu vou colocar no grupo também para facilitar daqui a pouco. Legal. Excelente. Então, Carlos, por favor. O que eu acho que, assim, nesse momento de dificuldade, as ações que nem a do Léo são muito legais. Léo, você sabe que eu sou parceiraço teu, quando você estiver fazendo outras coisas que não seja eu falando, você sabe que eu participo e estou junto no que vocês precisarem. Eu acho que de consideração final escolas, aproveitem essa ferramenta para testar. Eu acho que ela é gratuita e eu acho que vai levar para vocês uma experiência. Se essa experiência vai ser algo que você vai amanhã se dedicar muito, se dedicar pouco ou não se dedicar, eu te aconselho tomar essa decisão depois de ter a experiência e não antes de ter a experiência. Então, meu conselho entra, faz, como eu disse, totalmente gratuito, então você não tem nenhum problema de, putz, mas ele vai me cobrar alguma coisa amanhã, e aí automaticamente você começa a ter esse processo de entendimento, de crescer o seu autoconhecimento, porque em momentos de crise como essa do corona, eu entendo que uma escola que estava bem estruturada com BI toma decisões mais fáceis e com certeza na retomada das aulas, onde as escolas também vão estar tentando entender do tipo, eu retorno às aulas e eu volto a ser a primeira semana de aula, eu volto a tratar o aluno. Eu lembro que eu ouvi muitos relatos de escolas aqui infantil em algum dos webinars que o Léo estava apresentando, e eu estava conversando com alguns pais que eles estavam aí, isso para maternal. E eles falaram, pô, meu filho acabou de fazer a adaptação, agora vai ficar esse tempo todo sem aula, com certeza, a hora que voltar é semana de adaptação de novo. Quer dizer, a escola não consegue, mesmo deliberada, ela não vai conseguir chegar no conteúdo como se só cortou a aula e volta, né? Então, eu acho que tudo que você tiver dado, informação e conteúdo, se aproveita. E aí é só uma pergunta que caiu aqui no chat, que eu estou vendo aqui. Eu fico em São Paulo, Célia, só para você saber, ou fisicamente, eu estou em São Paulo. Aqui está Carlos, o nome específico, por favor, da Célia também. O que será o nome específico? Você está vendo isso no... no chat. Ah, tá, eu já entendi, acho que era do e-mail. Mas beleza, acho que já resolveu. Legal. Excelente. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos. O Carlos, eu sei que está à disposição aí também
no e-mail, lá no grupo, dá para a gente trocar mais figurinha. E eu gostaria, obviamente, também de agradecer o Carlos, foi excelente esse conteúdo que você se disponibilizou a trazer para a gente, com certeza vai ajudar demais, não só essa primeira leitura que você está proporcionando para que as escolas tenham essa primeira, em alguns casos, com certeza, o primeiro contato com BI, com Business Intelligence, que é alguma coisa que a gente vê muito nas corporações, mas ainda muito pouco nas escolas. Mas então esse primeiro contato, esse primeiro acesso, essa primeira oportunidade de olhar para isso, que eu tenho certeza que vai abrir a mente de todo mundo. Garanto por experiência, nos meus negócios aqui, obviamente não em escola, mas eu garanto pela minha experiência e pelo que eu tenho visto e conversado, que essa nova visão que o Carlos trouxe para a gente sobre olhar para a inteligência, análise de dados, inteligência sobre análise de dados, pode mudar a realidade das instituições de vocês. Agora, nesse momento diferente que a gente está vivendo, mas no futuro como um todo. Acho que é uma semente que o Carlos plantou para a gente agora, e vocês vão ver que mundo lindo, que visão bonita a gente consegue ter quando a gente começa a analisar dados sobre tudo que vocês puderem e quiserem, tá bom? Obrigado mais uma vez, pessoal. Boa tarde, Carlos. Valeu demais, viu? Estou à Boa disposição. tarde, bom restinho de semana aí, pessoal. Valeu. Seguimos falando. Valeu, Um abraço. até mais.